Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa Bíblia no meu dia a dia. Deixando que a palavra de Deus seja luz para guiar, direcionar, iluminar nossos passos. A igreja nos orienta a fazermos a leitura divina, a leitura sagrada, a Lectio Divina. E aqui, no nosso programa, nós procuramos a cada dia nos dedicarmos a meditarmos a palavra de Deus e tornar a palavra de Deus o alimento da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Somos nós, teus servos, Senhor. Nós queremos fazer tua vontade. Nós queremos ser iluminados pela verdade. A verdade é a tua palavra que nos salva, a tua palavra que nos liberta, a tua palavra que nos dá um novo coração. Ilumina-nos, Senhor, para a missão. Ilumina-nos, Senhor, para vivermos a nossa vida a cada dia, fazendo a tua vontade. Por isso, Senhor, nos ensina a conhecer a tua palavra. Dai-nos teu espírito de sabedoria, inteligência, conselho. Dai-nos a tua direção, Senhor, para que a tua palavra ilumine o nosso coração. Abrindo a palavra de Deus, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos 33 a 50, coloca isso no seu caderninho aí de estudo, onde a cada dia você pega os tesouros, as pérolas que a palavra de Deus traz a nós. Marcos 9, de 33 a 50. Vamos deixar que essa palavra agora venha ao nosso coração. Palavra de vida, palavra de salvação, palavra de Deus no nosso coração. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Então a gente já tem aqui um princípio, versículo 35. Então a gente anota aqui no caderno, versículo 35, esse princípio eterno de Deus para nós. O princípio é esse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. O coração humano tem muitas vezes essa vontade, essa tendência que nos puxa a sermos o primeiro, a estarmos na frente. Até os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Quantas discussões tem no meio de nós para ver quem sabe mais, quem entende mais, quem que é mais capaz, quem é que mais pode. Então, se alguém entre vós quer ser o primeiro, seja aquele que serve a todos. O primeiro é aquele que é o mais servidor. O primeiro não é aquele que se põe à frente, que é o chefe. E se você é chefe em alguma situação da vida, que você seja o servidor de todos. O sentido evangélico da vida é servir, se colocar a serviço dos outros. E aí Jesus dá o exemplo, porque ele tomou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, aliás, eu não posso pular o essencial, colocou-o no meio deles, abraçando-a, disse: quem recebe em meu nome uma só criança como esta, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Aqui é outro princípio maravilhoso. Quem é Jesus? Jesus na Eucaristia, Jesus nos pobres, Jesus na palavra, mas Jesus nas crianças. O quanto nós precisamos dar mais atenção às nossas crianças.
As crianças têm que ser abraçadas no sentido de que elas precisam ser acolhidas. Nunca trate criança como se crianças fossem insignificantes, sem importância. Elas são menores e por isso que são maiores no coração de Deus. Então toda criança, desde aquela que está no ventre da mãe, desde a criança que está vivendo a sua primeira infância, desde a criança que é criança. Claro que existe um número grande de crianças desamparadas, crianças pobres, maltratadas, esquecidas, abandonadas, crianças órfãs. Essas precisam ser mais abraçadas ainda. Abraçadas, amadas e acolhidas. Não haverá transformação na humanidade enquanto nossas crianças não forem assumidas, abraçadas, amadas, abençoadas e cuidadas. Abraçar uma criança, cuidar de uma criança é abraçar e acolher Jesus. As nossas igrejas, mais do que nunca, precisam acolher as nossas crianças. Criança, eu já volto sempre a dizer, criança não perturba, não atrapalha. O que falta é nós, adultos, sabermos acolher, cuidar, cada pai saber ter o discernimento do momento e assim por diante. Criança fica irritada, criança fica cansada, criança fica perturbada, porque é criança, adulto fica, imagina a criança. Mas acolhamos nossas crianças, cuidemos das nossas crianças. Demos às nossas crianças o calor, o amor, o lugar que elas merecem. Eu fico olhando para Jesus cercado por essas crianças, abraçando, porque as crianças não eram nem contadas. Você se lembra, vai fazer a multiplicação dos pães, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas no contexto de outras situações mesmo da vida judaica, a criança não era levada em conta. Hoje eu digo que nós temos que levar em conta, em primeiro lugar, as crianças. E quando eu digo levar em conta as crianças, não é fazer o gosto das crianças. Não é deixar que as crianças mandem, mas é deixar que as crianças sejam cuidadas como precisam ser cuidadas. Criança é criança, adulto é adulto. Na dose certa, na dose de cada momento, o adolescente é adolescente, o jovem é jovem, mas não descuidemos de amar, de cuidar nossas crianças. Elas são, para nós, o sinal primeiro do reino dos céus. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e o proibimos porque ele não andava conosco. Jesus, porém, disse: Não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. De fato, quem não é contra nós é a nosso favor. Então, primeira ordem de Jesus: não proibais. Não proibais, porque não andam conosco, não proíbam eles de pregarem, de expulsarem demônio. Mas o princípio fundamental é esse: não proibais porque faz milagres em meu nome, pois quem faz milagre em meu nome não vai falar mal de mim. De fato, o que não é contra mim é a nosso favor. A gente gosta muito de cercar-se dos grupos que falam como nós, de estarmos com aqueles grupos, eu digo assim, os grupos de igreja mesmo. Nós só achamos que é certo quem ora como nós, quem faz como nós. Não! O Espírito sopra onde quer. Não é eu que determino se o Espírito Santo vai agir aqui e acolá. Claro que eu vou discernir, porque tem coisa que parece que é de Deus e não é de Deus, as obras manifestam isso. Mas eu não posso ser sectário, achar que somente quem vai no meu grupo de oração é que tem a verdade. Somente quem reza em línguas como eu é que tem o Espírito Santo. Somente quem profetiza como eu profetizo é que tem a verdade. Esquecer da riqueza, da diversidade, da ação de Deus. Há grupos que são silenciosos, há grupos que rezam com mais fervor, há grupos e pessoas que pregam com mais ênfase, há pessoas que pregam de uma forma mais
silenciosa, austera. E é Deus agindo. É Deus fazendo acontecer. Porque eu posso proibir, porque não faz como eu, não fala como eu, não ensina como eu, como se eu fosse o dono da verdade. Não, a verdade é Jesus. Aquilo que não está em comunhão com a verdade é uma outra coisa. Agora, porque não está no meu grupo, porque não caminha do jeito que eu caminho, não fala como eu falo, não pensa como eu penso, não reza como eu rezo, cuidado, porque nós podemos cortar aquilo que é de Deus e eliminar a ação de Deus no meio de nós. Mas quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, ele não perderá sua recompensa. E quem causa escândalo a um só desses pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrasse ao pescoço uma grande mó e o lançasse ao mar. Então, a primeira coisa é acolher. Acolher com um copo d'água, com um prato de comida, acolher. Quem acolhe o outro, acolhe o próprio Jesus. Então, essa é o primeiro princípio, versículo 41, o princípio da acolhida. Mas, por outro lado, é preciso evitar toda e qualquer forma de escândalo, escandalizar os pequeninos, escandalizar qualquer pessoa, os escândalos de toda e qualquer forma. O escândalo aqui é o contra-testemunho. O escândalo é fazer aquilo que é contraditório ao que cremos, ao que ensinamos, ao que vivenciamos. Então, escandalizar o outro é melhor que não tivesse nascido. E aí, como é que a gente faz? Se a tua mão causa escândalo, corta. É melhor entrares na vida tendo uma só das mãos do que tendo as duas e ires para a geena, para o fogo onde nunca se apaga. Se o teu pé te causa escândalo, corta. Ou é melhor entrares na vida tendo um só dos pés do que tendo os dois e seres lançados na geena. Se teu olho te causa escândalo, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus tendo um só dos olhos que tendo os dois e ires para a geena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Todos serão salgados com fogo, que é um princípio eterno. Vou voltar nos anteriores, mas grave esse princípio eterno no versículo 49. Todos seremos salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal fica insosso, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, vivereis em paz uns com os outros. Aqui é uma outra ordem de Deus, versículo 49. Tende sal em vós mesmos, vivereis em paz uns com os outros. O sal que tempera, o sal que dá sabor. O sal não pode ficar insosso. O sal tem que ter gosto. Nós temos que ter o gosto de Deus, nós temos que ter o sabor de Deus. E aí vamos dar sabor à nossa vida e à convivência com o outro. Do outro lado, não é para ninguém se mutilar, mas é preciso disciplinar o olhar, a mão, o pé, a língua, para que não sejamos motivo de escândalo por causa daquilo que fazemos, mas que os nossos órgãos estejam a serviço da graça, do bem e da verdade. Estejamos temperados com a graça de Deus. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Vários assuntos são importantes de serem debatidos, compreendidos, para poderem ser assimilados. E aqui nós encontramos, nesse estudo de hoje, algo muito interessante, que é a palavra escândalo. Escândalo na Sagrada Escritura não tem nada a ver com escândalo no nosso tempo. Escândalo no nosso tempo são eventos que têm uma repercussão negativa. Então isso é um grande escândalo, algo que não se esperava e que tem um grande escândalo. No passado, essa palavra escândalo, escandalosa em grego, ela parte de uma brincadeira de criança. Uma brincadeira um pouco inadequada, mas que existia. Crianças, você sabe que criança é criança, né? Então pegava alguns cegos, pessoas que não enxergavam, isso era muito comum lá no passado, no tempo de Jesus, porque existia muito casamento de primos, Então muitas pessoas nasciam com deficiências, com coisas assim.
E existia uma brincadeira de quando um cego estava passando, alguém ia lá e colocava uma pedra, colocava uma cadeira no meio do caminho para ver o cego esbarrar. Não tem graça nenhuma, né? Mas as crianças sabem que tudo é festa, né? E é exatamente daí que vem essa palavra escândalo, como nós ouvimos dentro desse evangelho de hoje, que nos faz questão de relacionar o seguinte, que significa algo que impede que alguém que é fraco por um tipo de deficiência devida ou indevida, temporal ou perene, mas de qualquer forma possui um limite, que essa pessoa faça o seu caminho de maneira certa. E é por isso que Jesus diz, ai daquele que escandalizar os pequeninos, ou seja, alguém que, por um motivo totalmente irrelevante, resolve colocar um obstáculo no meio do caminho que faz aquele tropeçar e cair, ou seja, abusar, aproveitar-se das fraquezas ou do limite dos outros. E aqui é muito severa essa colocação de Jesus, porque é exatamente o contrário, né? A pedagogia é ajudar aquele que tem limites, que é mais fraco, a conseguir fazer um caminho, ao menos um caminho bom, né? Ou, se possível, igual a todos os outros. Enquanto que o escândalo é o contrário, é colocar um mau exemplo, colocar alguma coisa ali que impeça que aquela pessoa possa fazer o seu caminho de maneira tranquila. Lembrando bem claro, né? Que é exatamente esse o chamado que todos nós temos, de não sermos pedra de tropeço para ninguém, mas ao contrário, possamos favorecer o crescimento, tanto do coração quanto da vida dos outros. Senhor, ensina-nos a acolhermos as nossas crianças. Ensina-nos, Senhor, a cuidarmos de nossas crianças. Ensina-nos, Senhor, a testemunharmos o Teu amor aos nossos filhos, às nossas crianças. Abençoe, Senhor, nossas crianças. Abençoe as crianças que estão desamparadas. Abençoe as crianças que estão sofrendo. Abençoe as crianças e proteja as crianças de todo e qualquer abuso, Senhor. Porque as crianças é a manifestação amorosa e pura do Teu reino no meio de nós. Ensina-nos, Senhor, a cuidarmos de nossas crianças e dai-nos um coração puro como o de uma criança. Dai-nos a graça de servirmos com humildade uns aos outros. É essa graça que nós te suplicamos, meu Pai, no poder e na autoridade de Jesus e na ação do Teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito e louvado seja Deus, que nos fala, que nos instrui, que nos exorta, que nos forma por meio da sua palavra. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia.